Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2014. Nós estamos juntos há 599 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 10 a 12 do livro dos Provérbios. Estamos agora entrando numa outra seção do livro. Se nos primeiros 9 capítulos nós tínhamos conselhos estruturados em seções um pouco mais compridas, onde vários versículos eram usados para dar uma ideia, e essas sessões eram sempre iniciadas pela expressão meu filho, ou ouve meu filho, e os conselhos básicos então eram dados ao longo de textos um pouco mais longos. Agora, a partir do capítulo 10, nós vamos ter uma grande sessão com ditados, provérbios, mais curtinhos. E todos eles agora isolados daquilo que vem na sequência. Embora nós tenhamos temas repetidos ao longo desta sessão que agora se inicia, cada provérbio encerra uma ideia completa. A similaridade com o que veio antes é grande. Continua-se falando em sabedoria e, principalmente, a ideia de contraste. Se o capítulo 9 oferecia o contraste entre dois banquetes rivais, o banquete preparado pela mulher sabedoria e o banquete preparado pela mulher loucura, se nas instruções anteriores havia esse contraste entre perseverar no caminho bom e afastar-se do caminho mau, só que isso era feito com mais palavras, aqui nesta parte inicial, nesta sessão que agora traz muitos provérbios pequenos, nós vamos continuar vendo contrastes, especialmente no fato de que a maior parte desses provérbios que agora vamos ler é feito na forma antitética. Isso tem a ver com antítese, que significa o oposto, o contrário. Você vai ver que a maior parte dos provérbios aqui do capítulo 10, por exemplo, tem a segunda linha iniciada por mas, porém, contudo, por alguma palavra adversativa, alguma palavra que justamente introduz uma oposição, um contrário. E então os contrastes vão ser exibidos aqui em relação a temas que já foram discutidos nos capítulos anteriores. Isso tem a ver com a boa administração do dinheiro, com o entendimento ou a tolice, com o trabalho ou a preguiça, com a sabedoria nos relacionamentos, e tudo está então conectado ao que veio antes, trata de alguns temas semelhantes, de outros novos, mas agora faz isso em outro estilo. E essa é a grande diferença que você vai notar agora a partir do capítulo 10. As frases são mais curtinhas, tá certo? E continuam trabalhando essa ideia de contrastes, ideia que nos foi apresentada nos capítulos iniciais, até o 9º capítulo do livro. É muito importante lembrar a você que os provérbios devem ser interpretados com cuidado. São verdades gerais, mas não são verdades universais. E eles precisam ser interpretados dentro do seu contexto. Então, você vai ver, por exemplo, aqui, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Este é um princípio geral. A ideia de que um filho que trabalha enquanto é tempo para produzir, ele está demonstrando sabedoria. Mas e o filho que dorme na cega sempre traz vergonha? Não, há alguns em algum momento que não trabalharam e isso não gerou necessariamente vergonha imediata para eles, embora é lógico que isso seja desonroso. Então você precisa tomar isso como princípios gerais e precisa se lembrar que estas são instruções destinadas à formação do caráter dos jovens do povo hebreu que viviam dentro do povo da aliança e que eram instruções especialmente ligadas ao seu desenvolvimento em termos de maturidade para uma vida que fosse bem-sucedida. E, embora haja um pano de fundo da revelação de Deus ao povo de Israel, e isso esteja acontecendo no momento em que a história de Israel permitiu ao povo de Deus ter um rei sábio, cumpridor da aliança, que reinava em paz e teve inclusive condições de ensinar o seu rebanho, o seu povo, aqui nós não vamos ver referências à lei de Deus como um todo, embora isto aqui seja a lei de Deus para nós. Não veremos referência à história da salvação do povo de Israel, embora isso aqui nos dê muitos testemunhos a respeito de como foi essa história.
E aqui então temos máximas que são inspiradas por Deus, pelo seu Espírito Santo, e destinam-se a nos orientar em termos da vida. Relacionamentos, sexualidade, trabalho e preguiça, bom uso da língua, aceitação da disciplina de Deus e outros assuntos como estes serão os tratados nestes capítulos cuja leitura iniciamos no dia de hoje. E eu convido você então a lê-las com cuidado, procurando reconhecer os diversos temas que são colocados aqui, predominantemente em adversatividade, vamos colocar assim essa palavra. Mas as ideias são opostas. Sempre é alguma coisa, mas o contrário. E é desta forma, uma forma que já foi praticada nos primeiros 10 capítulos do livro, que nós vamos ver agora muitos provérbios sendo apresentados. E é este o assunto dos capítulos 10 a 12. Há tantos provérbios aqui que não dá para a gente apresentar a você um comentário mais detalhado de um por um. Isso demoraria muito. Mas é importante que você, ao lê-los, tenha uma compreensão do todo, de como foi que este livro foi planejado para educar o povo israelita a viver de maneira sábia e assim a prosperar. Então espero que estas informações o ajudem a tirar bom proveito disso que você vai ler e que a graça de Deus trabalhe o seu coração na medida em que você cresce no conhecimento do Senhor. Bom estudo então para você e amanhã a gente continua aqui se Deus nos permitir. Até lá.